Parte 1. Abertura e sinopse. Nem todas as instituições que a tradição chama ordem militar chegaram a sê-lo plenamente. Algumas nasceram inteiras, com regra, convento e comendas, outras ficaram a meio caminho entre o desejo régio e a instituição efetivamente erguida. Este 14º episódio da série dedica-se a um caso do segundo tipo, a chamada Ordem da Seta, ou da Frecha, de São Sebastião, associada ao rei Dom Sebastião nos anos finais do seu reinado. Pouco antes de partir para o desastre de Alcácer Quibir, em 1578, Dom Sebastião, devoto declarado do seu santo homónimo, São Sebastião, mártir tradicionalmente representado crivado de setas, promoveu, segundo a tradição historiográfica que chegou até hoje, a associação de uma seta às insígnias das ordens militares portuguesas e ter-se-á projetado a criação de uma distinção ou ordem própria, dita da seta ou da frecha. A morte do rei em campo de batalha e a crise sucessória que se seguiu interromperam, ao que tudo indica, qualquer desenvolvimento institucional posterior do projeto. Este é um episódio breve mas metodologicamente exigente. Ao contrário dos episódios dedicados ao templo, ao hospital, à aviso ou a Cristo, instituições com séculos de existência documentada, cartulários, regras escritas e historiografia académica abundante, a Ordem da Seta assenta sobretudo em testemunhos tardios, num único exemplar epigráfico de leitura problemática e numa entidade associativa contemporânea que reclama para si a continuidade de um nome do século XVI. O valor do episódio está precisamente aqui, obriga-nos a explicitar os critérios que distinguem uma ordem militar plena de um gesto devocional régio, e a mostrar, passo a passo, como se separa o que está documentado do que foi sucessivamente repetido sem verificação. A estrutura que se segue percorre primeiro o contexto devocional do próprio Dom Sebastião e do culto a São Sebastião em Portugal, depois o quadro institucional das 3 ordens militares que o rei administrava, em seguida a narrativa tradicional da seta, com exame crítico de cada um dos seus elos documentais, incluindo um confronto, não feito até agora pela tradição que repete esta história, entre o exemplar epigráfico de Setúbal habitualmente invocado como prova e a informação patrimonial oficialmente disponível sobre esse mesmo edifício, depois o desfecho de 1578 e o silêncio documental que se segue. Por fim, a distinção entre o núcleo histórico plausível, a reclamação de uma ordem autónoma plenamente constituída e entidade associativa contemporânea que hoje usa o mesmo nome. Parte 2. Dom Sebastião. Nascimento, herança e devoção homonímica. Dom Sebastião nasceu em Lisboa a 20 de janeiro de 1554, dia em que a Igreja celebra liturgicamente o martírio de São Sebastião. Era filho do infante Dom João Manuel, herdeiro do trono português, e de Dona Joana de Áustria, filha do imperador Carlos V. O infante Dom João Manuel morreu poucos dias antes do nascimento do filho, a 2 de janeiro do mesmo ano, deixando o reino sem um herdeiro adulto e abrindo um problema sucessório que marcaria toda a vida do futuro rei. Dom Sebastião sucederia ao avô, Dom João III, ainda criança, em 1557. A coincidência entre a data de nascimento do príncipe e o dia litúrgico de São Sebastião explica, segundo é geralmente aceito pela historiografia, a escolha do seu nome de batismo. Esta coincidência não é uma curiosidade menor, forneceu ao jovem rei um vínculo devocional pessoal e dinástico com um santo cuja iconografia, o corpo atravessado por setas, sobrevivendo à primeira tentativa de martírio, se prestava de forma particularmente eficaz à linguagem simbólica da realeza renascentista e barroca, que gostava de associar o nome próprio do monarca a um padroeiro com atributos narrativamente aproveitáveis. Até assumir o governo pessoal do reino, em 1568, Dom Sebastião viveu sob regências sucessivas, primeiro da avó paterna, Dona Catarina de Áustria, viúva de Dom João III, entre 1557 e 1562, depois do tio-avô, o cardeal Dom Henrique, entre 1562 e 1568. É já no período de governo pessoal, com o rei adolescente e depois jovem adulto, que se situam tanto a reorganização militar do reino, de que falaremos na parte 6, como a tradição da seta que dá nome a este episódio. A historiografia sobre a personalidade de Dom Sebastião, vasta a ponto de um repertório bibliográfico publicado já neste século catalogar mais de 3.700 títulos a ela dedicados, segundo um dossiê temático especializado consultado para este episódio, tende a sublinhar 2 traços recorrentes na sua formação: uma educação fortemente marcada pela componente religiosa e cavaleiresca, sob a influência de preceptores jesuítas, e uma precoce e duradoura atração pessoal pelos ideais de cruzada e de guerra santa contra o Islão norte-africano, que culminaria, 20 anos depois do seu batismo, na própria expedição de que não regressaria. Estes 2 traços, devoção intensa e vocação guerreira, convergem de forma particularmente nítida na figura de São Sebastião, simultaneamente santo militar romano e mártir da fé, o que ajuda a compreender por que motivo a tradição atribui ao jovem rei um investimento simbólico tão grande neste padroeiro específico, distinto de outros santos da devoção régia portuguesa mais associados à intercessão dinástica ou territorial. Parte 3. O culto a São Sebastião na Europa e em Portugal do século XVI. A devoção a São Sebastião como protetor contra a peste é um dos traços mais constantes da religiosidade católica europeia entre os séculos XIV e XVII. A associação remonta a uma leitura simbólica recorrente na tradição bíblica e clássica,
em que as setas figuram como um instrumento de castigo divino epidémico, a peste como seta que voa de dia, para usar a imagem de um salmo amplamente glosado pelos pregadores da época. Um santo que sobreviveu a ser crivado de setas oferecia, por isso, uma analogia devocional particularmente forte. Quem sobrevive à seta da peste simbólica pode interceder por quem teme a peste real. Em Portugal, este padrão devocional intensificou-se sensivelmente ao longo do século XVI, num contexto de surtos epidémicos recorrentes nas principais cidades do reino. Multiplicaram-se as confrarias, ermidas e paróquias dedicadas ao santo, sobretudo nas zonas portuárias mais expostas ao contágio trazido pelo tráfego marítimo, Lisboa, Setúbal, Porto. A historiografia sobre devoções populares portuguesas do período moderno documenta esta vaga de fundações e reconhece nela um padrão europeu mais amplo, e não uma particularidade exclusivamente sebástica. É neste quadro devocional já estabelecido, e não apenas no nome próprio do rei, que se deve entender o investimento pessoal de Dom Sebastião na figura do seu santo homónimo. O rei não inventou o culto a São Sebastião em Portugal, herdou já em expansão e deu-lhe, segundo a tradição que este episódio examina, uma inflexão pessoal e dinástica que o tentou projetar para o domínio das insígnias militares. Existe, a este respeito, um episódio documentado por investigação académica que oferece um pano de fundo particularmente expressivo, e que nenhuma das fontes consultadas sobre a seta refere explicitamente, a chamada Peste Grande de Lisboa, que devastou a cidade entre abril de 1569 e julho de 1570, precisamente nos primeiros anos do governo pessoal de Dom Sebastião. Segundo um estudo académico consultado para este episódio, dedicado especificamente à política régia de saúde pública perante as pestes em Portugal entre os séculos XIV e XVI, esta epidemia terá causado entre 40 a 60 mil mortes na cidade, em poucos meses, num pico de mortalidade que cronistas coevos, como o dominicano Frei Luís de Sousa, situaram em até 600 óbitos por dia no mês de agosto de 1569. O mesmo estudo, e a investigação académica nele citada sobre as crises de mortalidade em Lisboa nos séculos XVI e XVII, documentam que o jovem rei, então com cerca de 15 anos, abandonou os passos reais de Chabregas, instalando-se sucessivamente na Alcáceva e depois em Sintra, na Penha Longa, com o seu conselho, a rainha viúva Dona Catarina de Áustria e a infanta Dona Maria, avó e tia-avó do rei, retiraram-se por seu turno para Vila Franca de Xira e depois para Alenquer. É, portanto, um facto bem documentado por historiografia académica, e não apenas uma inferência sobre o nome do rei, que Dom Sebastião viveu pessoalmente, na adolescência, o impacto devastador de uma grande epidemia na sua própria capital, num contexto em que o seu santo padroeiro era precisamente invocado, em toda a cristandade, como intercessor contra esse mesmo flagelo. Parte 4. São Sebastião, o santo, martírio, sobrevivência e iconografia da seta. A tradição hagiográfica sobre São Sebastião situa o seu martírio em Roma, durante as perseguições aos cristãos sob o imperador Diocleciano, nos finais do século III ou inícios do século IV. Segundo essa tradição, Sebastião era oficial do exército romano e cristão em segredo, descoberto, foi condenado a ser atado a um poste e alvejado por arqueiros, suplício do qual, segundo a narrativa hagiográfica, sobreviveu, sendo recolhido e tratado por uma viúva cristã. Restabelecido, confrontou de novo o imperador, vindo a ser executado por flagelação. É esta dupla tentativa de martírio que explica a iconografia dominante do santo, representado quase sempre jovem, semidesnudo, atado e atravessado por setas, a cena da primeira tentativa, sobrevivida, e não da execução final. É necessário, num episódio que pretende rigor académico, assinalar com clareza o estatuto epistémico deste relato, como sucede com a generalidade dos mártires dos primeiros séculos do cristianismo. A narrativa detalhada da vida e morte de São Sebastião chega até nós através de textos hagiográficos compostos várias gerações depois dos factos, num género literário, as paixões e vidas de santos, que obedece a convenções narrativas próprias e não pode ser lido com os critérios de uma crônica contemporânea dos acontecimentos. A existência histórica de um mártir romano deste nome é aceita pela generalidade dos investigadores. Os pormenores narrativos da dupla execução pertencem, com maior propriedade, ao domínio da tradição hagiográfica do que ao da história factual verificável. O que interessa reter para este episódio é o resultado cultural desse percurso hagiográfico. Por volta do século XVI, a iconografia sagitada de São Sebastião estava firmemente estabelecida em toda a Europa católica e a sua invocação contra a peste era moeda corrente. A seta deixara de ser apenas um instrumento de martírio narrado, tornara-se um símbolo gráfico facilmente reconhecível, exportável para outros contextos simbólicos, incluindo, como veremos, o vocabulário heráldico das ordens militares. A associação simbólica entre a seta e a doença epidémica tem, aliás, raízes que precedem a muito o cristianismo, remontando a um padrão narrativo recorrente na literatura clássica e bíblica em que a divindade envia a peste sob a forma de setas disparadas sobre a população. O episódio inicial da Ilíada, em que Apolo lança setas pestilentas sobre o acampamento grego, é o exemplo mais conhecido desta tradição literária greco-romana, e textos do Antigo Testamento empregam imagética semelhante. A geografia cristã de São Sebastião,
ao construir o mártir sobrevivente precisamente a uma saraivada de setas, inscreve-se nesta tradição simbólica mais ampla e ajuda a explicar por que motivo a sua iconografia se tornou tão rapidamente o veículo devocional preferencial contra epidemias em toda a Europa católica, independentemente de qualquer especificidade portuguesa ou sebástica. Parte 5. Dom Sebastião e o quadro institucional das três ordens militares. Para compreender o que estava em jogo quando se fala de acrescentar uma seta às insígnias das ordens, é indispensável recordar, ainda que sucintamente, o quadro institucional que Dom Sebastião herdou. Desde 1551, no reinado do avô Dom João III, os mestrados das três ordens militares portuguesas, Cristo, Santiago e Avis, encontravam-se incorporados perpetuamente na coroa, na sequência de um processo iniciado já com Dom Manuel I e consolidado por bula pontifícia. O rei de Portugal passou, a partir de então, a acumular automaticamente a administração das três ordens, sem necessidade de eleição capitular para cada mestrado. A gestão corrente destas instituições, atribuição de comendas, fiscalização do comportamento dos cavaleiros, articulação com a jurisdição eclesiástica ordinária, ficou a cargo da Mesa da Consciência e Ordens, Tribunal Régio criado em 1532 para tratar de assuntos de consciência régia e que, na sequência da incorporação de 1551, acumulou também a superintendência das ordens militares. É este o aparelho administrativo que Dom Sebastião herda ao assumir o governo pessoal em 1568, um rei jovem, simultaneamente administrador perpétuo de três ordens militares com origens, hábitos, tradições e patrimónios distintos, mas já unificadas sob uma única autoridade régia havia quase 2 décadas. Esta acumulação não eliminou, contudo, a identidade própria de cada uma das três ordens. Cada uma mantinha o seu hábito distintivo, a cruz vermelha da Ordem de Cristo, a cruz verde florenzada de Avis, a cruz em forma de espada de Santiago, as suas comendas próprias, distribuídas por diferentes regiões do reino e do Império Ultramarino, e uma tradição histórica e devocional distinta. Cristo herdeira indireta do património templário, Avis nascida de uma milícia concelhia de Évora, Santiago ramificação portuguesa de uma ordem de origem leonesa e castelhana. Um rei que pretendesse intervir simultaneamente nas insígnias das três precisava, por isso, de uma autorização que abrangesse cada uma delas separadamente, do ponto de vista canónico, ainda que a decisão política fosse tomada de uma só vez pelo mesmo monarca administrador, circunstância que explica por que motivo a tradição sobre a seta fala em alterar os estatutos das três ordens em conjunto, e não apenas de uma. Este enquadramento é decisivo para perceber por que motivo um gesto devocional pessoal do rei podia, em teoria, traduzir-se em alterações ao estatuto das três ordens em simultâneo, sendo Dom Sebastião o único administrador comum a Cristo, Santiago e Avis, uma decisão sua sobre insígnias aplicava-se potencialmente às três casas de uma só vez, diferente do que teria sucedido em séculos anteriores, quando cada ordem tinha mestre próprio e autonomia jurídica plena. Parte 6. O Regimento de 1572. O que a historiografia académica confirma. Existe, isto sim, um documento amplamente reconhecido pela historiografia universitária portuguesa sobre as ordens militares, o chamado Regimento de 1572, outorgado por Dom Sebastião às três ordens militares. A sua existência e conteúdo geral estão documentados em estudos académicos consultados para este episódio, nomeadamente a tese de doutoramento de Maria Isabel Rodrigues Ferreira sobre a normativa das ordens militares portuguesas entre os séculos XII e XVI, defendida na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e o artigo da mesma autora sobre a posterior reforma filipina das ordens militares, publicado na revista População e Sociedade do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade. Segundo estas fontes académicas, o Regimento de 1572 respondia a uma preocupação muito concreta do jovem rei, a acomodação de muitos cavaleiros nas suas comendas, sem correspondente serviço militar ativo, numa altura em que a coroa procurava reforçar a presença de homens armados em território ultramarino, África, Oriente, Brasil. O regimento tornou mais exigentes os critérios de atribuição de hábitos e comendas, ligando-os de forma mais explícita à prestação de serviços efetivos, sobretudo fora do reino. Trata-se, portanto, de um documento de natureza essencialmente disciplinar e patrimonial, que regula o acesso a comendas, o número de hábitos disponíveis e o comportamento esperado dos comendadores. É relevante notar que este tipo de preocupação régia com a inércia militar dos cavaleiros das ordens não nasce isolada em 1572, insere-se num esforço mais amplo de reorganização da capacidade militar do reino que o jovem Dom Sebastião empreendeu desde 1568, ano em que, com apenas 14 anos, deu início a um processo de reforma das companhias de ordenanças, culminando na publicação, em 1570, de um regimento próprio para os capitães mouros dessas mesmas ordenanças. Esta cronologia, documentada por um dossiê temático especializado sobre o reinado consultado para este episódio, mostra um padrão coerente de atuação régia ao longo de vários anos, em que a reorganização das milícias territoriais comuns e a reforma disciplinar das ordens militares parecem obedecer a uma mesma lógica de fundo, preparar o reino, e em particular a nobreza com hábito, para um esforço militar que o jovem rei tinha já em mente bem antes da campanha de 1578. É neste mesmo quadro de reorganização militar geral, e não isoladamente, que a tradição da seta deve ser entendida, mesmo que o seu conteúdo específico não seja diretamente verificável.
Parte 7. A narrativa da seta, o pedido ao Papa e a intervenção do seu sucessor. A versão tradicional do episódio, reproduzida de forma praticamente idêntica por um conjunto de páginas patrimoniais, heráldicas e institucionais consultadas para este episódio, todas elas remetendo, em última instância, para a mesma cadeia de transmissão historiográfica, narra os factos da seguinte forma. Em 1571, Dom Sebastião terá solicitado ao Papa Pio V autorização para alterar os estatutos das 3 ordens militares, Cristo, Santiago e Avis, de modo a acrescentar à cruz dos respectivos hábitos uma seta ou frecha, em memória da arma com que fora martirizado o santo cujo nome o rei usava. Segundo esta tradição, a distinção só seria conferida aos cavaleiros que se assinalassem por feitos notáveis em campanha, ou seja, configurar-se-ia como uma honra adicional sobreposta ao hábito já existente de cada ordem, e não como hábito de uma quarta ordem distinta. A narrativa acrescenta que Dom Sebastião terá igualmente solicitado ao Papa uma das relíquias associadas ao martírio do santo, uma seta, destinada a ser depositada numa igreja que o próprio rei estaria a mandar erguer. A morte do Papa Pio V, em 1572, terá impedido a conclusão do processo durante o seu pontificado, coube ao sucessor, o Papa Gregório XIII, eleito nesse mesmo ano, dar seguimento ao pedido régio, enviando a relíquia acompanhada de um breve pontifício datado de 8 de novembro de 1573. Vale a pena notar, de passagem, um pormenor que a própria tradição registra e que merece registro aqui pela sua relevância simbólica, independentemente do grau de confiança que se possa depositar nos restantes elementos da narrativa. O envio da relíquia surge associado, nas fontes consultadas, à morte de Dona Joana de Áustria, mãe de Dom Sebastião, falecida em 1573, um ano de perda pessoal significativa para o jovem rei, que talvez ajude a explicar, em termos de psicologia devocional, porque motivo este seria um momento particularmente propício para o reforço de gestos de piedade pessoal junto do seu santo padroeiro. Trata-se, mais uma vez, de uma observação de verosimilhança contextual e não de confirmação documental adicional. Parte 8. A relíquia, uma chegada a Portugal em 1574. Ainda segundo a mesma cadeia de transmissão tradicional, a relíquia, uma seta dita embebida no sangue do mártir, terá chegado a Portugal a 9 de fevereiro de 1574, trazida por um enviado pontifício identificado nas fontes consultadas como Pompeu Lanoja, cubiculário do Papa, e recebida pelo próprio Dom Sebastião nos Passos de Almeirim. A cena, tal como é narrada, tem todos os ingredientes de um relato devocional de corte, a relíquia sagrada, o enviado de Roma, o rei jovem e fervoroso a recebê-la pessoalmente numa das residências reais mais associadas ao seu reinado. Repete-se aqui a mesma cautela metodológica da parte anterior, não foi possível, neste processo de investigação, confirmar de forma independente, através de registros de câmara, correspondência diplomática portuguesa junto da Santa Sé, ou estudos universitários sobre as relações entre a coroa portuguesa e o papado nos anos 1570, os pormenores desta cena, incluindo a identidade do enviado pontifício e a data exata. A narrativa é internamente coerente e cronologicamente compatível com a sucessão papal real. Pio V morreu a 1º de maio de 1572 e Gregório XIII foi eleito ainda nesse mês, o que tornaria possível, em termos de calendário, que o sucessor desse seguimento a um pedido pendente do antecessor, mas coerência interna e compatibilidade cronológica não substituem confirmação documental direta. Importa sublinhar que esta cautela não equivale a uma acusação de invenção deliberada por parte de quem primeiro relatou este episódio. É perfeitamente plausível, e mesmo provável, que uma tradição oral ou documental coeva tenha efetivamente registado alguma forma de devoção relicária régia relacionada com São Sebastião nestes anos. A prática de colecionar e venerar relíquias de mártires era, no século XVI, extremamente comum entre as cortes católicas europeias, e o perfil devocional de Dom Sebastião, já estabelecido nas partes anteriores deste episódio, torna verosímil que o rei tenha procurado obter algo deste género. O que este episódio não pode fazer, com os meios de investigação disponíveis, é confirmar os pormenores específicos, nomes, datas exatas, circunstâncias da entrega, tal como hoje são repetidos, nem distinguir com segurança o que poderá ter um núcleo factual do que poderá ter sido elaborado ou ajustado por sucessivos narradores ao longo de mais de 4 séculos de transmissão. Parte 9. Crítica das fontes. Alexandre Ferreira e Manuel de Faria e Sousa. A quase totalidade das versões hoje disponíveis sobre a ordem da seta remete, em última instância, para 2 autores da erudição portuguesa dos séculos XVII e XVIII, Manuel de Faria e Sousa, autor da Europa Portuguesa, obra publicada entre 1678 e 1680, e o Dr. Alexandre Ferreira, autor de uma História das Ordens Militares que houve no Reino de Portugal, publicada em 1735. Ambos são repetidamente citados, pelas fontes patrimoniais e associativas consultadas para este episódio, como autoridade primária para a existência da Ordem da Seta, mas nenhuma dessas fontes secundárias fornece uma citação direta, com página, do texto original de qualquer dos 2 autores. É indispensável situar estes 2 nomes no seu contexto historiográfico próprio. Manuel de Faria e Sousa foi um polígrafo e genealogista do século XVII, escritor prolífico de obras de exaltação patriótica e dinástica, escrevendo sobre os reinados anteriores num género,
a história erudita de corte, conhecido pela sua disposição para amplificar tradições favoráveis à monarquia e à nobreza sem submetê-las à crítica documental sistemática, segundo os padrões que hoje se aplicam à historiografia profissional. Faria e Sousa escreve sobre os anos finais do reinado de Dom Sebastião quase um século depois dos factos. Alexandre Ferreira, por seu turno, escreve em 1735, mais de século e meio depois da suposta criação da seta, num género ainda mais marcadamente apologético, a história das ordens religioso-militares, escrita tipicamente por clérigos ou eruditos próximos das próprias ordens, com objetivos declarados de celebrar a antiguidade, a piedade e os feitos das instituições que descrevem. Este género literário é hoje tratado pela historiografia académica como fonte de grande valor para reconstituir como as ordens militares se viam e se queriam ver a si próprias nos séculos XVII e XVIII, mas com cautela redobrada quando usado como prova direta de factos do século XVI, precisamente pela distância temporal e pelo interesse institucional do género. Sobre Manuel de Faria e Sousa em particular, foi possível consultar para este episódio um estudo académico recente, publicado pelo Centro de Estudos Interculturais do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, dedicado especificamente à sua vida e obra. Este estudo confirma que Faria e Sousa, nascido em 1590 no Couto de Pombeiro e falecido em Madrid em 1649, viveu a maior parte da vida adulta ao serviço da corte filipina em Espanha, nunca tendo regressado a Portugal após a restauração de 1640, uma circunstância biográfica debatida pelos investigadores citados nesse estudo, alguns dos quais consideram que essa permanência em Madrid refletiu fidelidade pessoal aos monarcas castelhanos. Apesar disso, a sua obra histórica, escrita maioritariamente em castelhano e publicada apenas postumamente pelos seus herdeiros, os volumes de Europa Portuguesa entre 1678 e 1680, tinha por objetivo declarar e exaltar o reino de Portugal e a sua história, com recurso frequente a um registro providencialista. O mesmo estudo académico documenta, com grande clareza, o método historiográfico de Faria e Sousa através de um exemplo particularmente instrutivo para a avaliação da sua fiabilidade. No segundo tomo de Europa Portuguesa, o autor narra como facto histórico a tradicional aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques na véspera da Batalha de Ourique, em 1139, construindo a cena por paralelismo direto com o episódio bíblico de Gedeão no livro dos Juízes. Esta aparição é hoje tratada pela generalidade da medievística académica como uma lenda piedosa de formação tardia, sem qualquer base nas fontes contemporâneas da batalha, e não como acontecimento histórico verificável. O facto de um autor incorporar, sem distinção crítica, uma tradição milagrosa deste tipo no relato de um acontecimento fundador da monarquia ilustra bem o tipo de método historiográfico que está em causa quando se invoca a mesma obra como prova da existência da Ordem da Seta. Faria e Sousa escreve para edificar e enaltecer, não para distinguir, com os critérios que hoje se exigem a um historiador profissional, o documentado do tradicional. Há ainda um elemento estilístico, presente na paráfrase que a entidade associativa contemporânea faz da obra de Alexandre Ferreira, que merece exame crítico autónomo, a construção de um paralelismo literário entre a suposta Ordem da Seta e duas outras distinções régias anteriores, também elas de caráter mais devocional e honorífico do que institucional pleno, a chamada Ordem da Ala, ou Asa, de São Miguel, atribuída a Dom Afonso Henriques na sequência de um confronto em Santarém, e a Ordem da Espada de Santiago, atribuída a Dom Afonso V, conhecido como o Africano. Segundo a paráfrase consultada, Ferreira teria construído explicitamente esta tríade, avô fundador, bisneto continuador, trineto culminante, como argumento retórico de legitimação dinástica, apresentando a Ordem da Seta como o terceiro e último elo de uma tradição de honras régias de cariz quase cavaleiresco que atravessaria gerações da mesma linhagem. Este tipo de construção em tríade, três reis, três gestos análogos, trissímbolos relacionados com partes do corpo ou instrumentos de martírio, é um recurso retórico bem reconhecível na historiografia genealógica e apologética dos séculos XVII e XVIII, cujo objetivo é menos o de registar factos isolados do que o de construir um padrão narrativo coerente e edificante ao longo de uma linhagem dinástica. A existência de um padrão narrativo elegante não constitui, por si só, prova da veracidade de cada um dos seus elementos. Pelo contrário, padrões deste tipo são precisamente o tipo de construção que a crítica de fontes ensina a examinar com redobrada atenção, por serem mais vulneráveis à harmonização literária retrospectiva do que ao registro factual independente de cada episódio. Este episódio não dispõe de meios para verificar, de forma independente, a historicidade da própria Ordem da Ala de São Miguel nem da Ordem da Espada de Santiago tal como descritas nesta tradição. Ambas permanecem, para os efeitos desta investigação, tão dependentes da mesma cadeia historiográfica setecentista quanto a própria Ordem da Seta, e a sua invocação como precedente não pode, por isso, servir de confirmação independente desta última. Parte 10. O exemplar epigráfico de Setúbal, exame crítico. Um dos elementos mais repetidamente invocados como prova material da Ordem da Seta é um brasão ou exemplar epigráfico situado no edifício da antiga alfândega de Setúbal, onde, segundo a tradição que circula nas fontes patrimoniais consultadas, apareceria, juntamente com as insígnias das três ordens militares, uma insígnia de três setas alusiva à suposta ordem sebástica. Esta alegação é citada, palavra por palavra ou em paráfrase muito próxima, por várias páginas consultadas, todas elas remetendo, mais uma vez,
para a mesma fonte de origem associativa contemporânea. Confrontada esta alegação com a informação patrimonial disponibilizada oficialmente pelo município de Setúbal sobre o edifício em causa, hoje sede da Biblioteca Pública Municipal de Setúbal, encontram-se duas discrepâncias significativas, que este episódio entende dever assinalar com clareza, por serem o tipo de verificação cruzada que o rigor histórico exige e que a tradição repetida não parece ter feito. Em primeiro lugar, a cronologia. As fontes patrimoniais e culturais municipais consultadas descrevem o edifício da antiga alfândega, atual biblioteca, como uma construção do século XVIII, edifício setecentista onde se instalava a antiga alfândega do Porto de Setúbal, na formulação de uma das páginas institucionais consultadas. Um edifício erguido no século XVIII não pode, por definição, fornecer testemunho epigráfico contemporâneo de um projeto institucional do terceiro quartel do século XVI. Na melhor das hipóteses, poderia conter uma representação heráldica retrospectiva, encomendada mais de 100 anos depois dos factos, o que altera radicalmente o seu valor probatório. Em segundo lugar, e mais relevante ainda, o conteúdo, a descrição patrimonial oficial do brasão existente no edifício, consultada diretamente para este episódio, refere que este ostenta um brasão com as insígnias das Ordens de Cristo e de Santiago, ou seja, 2 ordens, não 3, e sem qualquer menção a uma terceira insígnia de setas. Não se encontrou, nas fontes patrimoniais oficiais consultadas, qualquer referência a uma insígnia sagitada associada a este brasão. Parte 11. A Igreja de São Sebastião em Setúbal, outra pista, outra cautela. A investigação para este episódio localizou, ainda em Setúbal, um edifício genuinamente datável do século XVI e associado tanto a São Sebastião como, com reservas próprias, a Dom Sebastião, a atual Igreja Paroquial de São Sebastião, fundada entre 1564 e 1566, com traça atribuída ao arquiteto Régio Afonso Alves, autor também das igrejas de São Roque, em Lisboa, e do Espírito Santo, em Évora. Segundo a história institucional da própria paróquia, consultada para este episódio, a obra terá sido patrocinada por Dom Sebastião, formulação que a própria fonte apresenta com a devida prudência verbal, sem a converter em certeza documental. Este dado interessa por duas razões. Por um lado, mostra que existe, de facto, um vínculo material plausível entre Dom Sebastião e uma fundação religiosa dedicada a São Sebastião na região de Setúbal nos anos 1560, o que dá algum lastro de verosimilhança ao perfil devocional do rei traçado pela tradição, independentemente do que se possa ou não confirmar sobre a seta especificamente. Por outro lado, e em sentido contrário, sublinha como é fácil confundir tradições distintas. A narrativa da relíquia fala de uma igreja que estava edificando em Lisboa, não em Setúbal. Este episódio não encontrou elementos que permitam identificar com segurança essa igreja lisboeta nem confirmar que seja a mesma, ou diferente, da fundação setubalense aqui descrita. A própria história institucional da paróquia, consultada para este episódio, acrescenta um pormenor relevante para a compreensão do edifício. A traça é atribuída a Afonso Alves, arquiteto que, segundo a mesma fonte, possuía formação enquanto engenheiro militar, traço que terá deixado marca na estrutura do templo, descrita como apresentando estrutura de concepção militar. Uma observação curiosa, porventura coincidente, que liga uma vez mais o universo devocional de São Sebastião ao vocabulário arquitetónico e simbólico militar próprio do contexto em que a tradição da seta se insere, sem que daí se possa extrair, está bem de ver, qualquer prova adicional sobre a existência da ordem propriamente dita. Este tipo de sobreposição de topónimos, datas próximas e dedicações ao mesmo santo é precisamente o terreno fértil onde tradições tardias se consolidam por acumulação, sem que ninguém tenha necessariamente inventado deliberadamente nada. Cada narrador posterior agrega o que encontra disponível, e o resultado final pode parecer mais coerente e mais documentado do que qualquer um dos seus componentes individualmente o é. Parte 12, da insígnia à ordem, critérios institucionais em falta. Mesmo aceitando, para efeitos de argumentação, a versão mais favorável da narrativa tradicional, um pedido régio efetivamente dirigido a Roma, um breve papal efetivamente concedido, uma relíquia efetivamente recebida, é necessário perguntar o que, exatamente, estes elementos demonstrariam. E a resposta, mesmo no cenário mais favorável à tradição, é menos do que a expressão ordem da seta sugere ao ouvido moderno. A historiografia das ordens militares medievais e modernas trabalha com um conjunto relativamente estável de critérios para reconhecer uma instituição como ordem militar plenamente constituída, uma regra própria, aprovada pela autoridade eclesiástica competente, uma casa-mãe ou convento, um hábito distintivo próprio, não partilhado com outras instituições, um corpo de comendas com rendimento e jurisdição associados, e um conjunto de freios professos, vinculados por votos específicos da ordem. É este conjunto de elementos que distingue, por exemplo, a Ordem de Avis da simples milícia de cavaleiros de Évora de onde nasceu, ou a Ordem de Cristo da extinta Ordem do Templo de que herdou parte do património. Mesmo na versão mais favorável da tradição sobre a seta, o que está descrito é outra coisa, o acrescento de um elemento heráldico, uma seta, à cruz dos hábitos já existentes das 3 ordens, reservado como distinção a cavaleiros que se assinalassem em combate. Não há, em nenhuma das fontes consultadas para este episódio, menção a uma regra própria para a seta, a um convento ou casa-mãe específico,
a comendas próprias ou a um corpo de freiros distintos dos das 3 ordens já existentes. O que a tradição descreve, lido com rigor, aproxima-se mais de uma condecoração ou distinção honorífica sobreposta aos hábitos de Cristo, Santiago e Vis do que da fundação de uma 4ª ordem militar autónoma. Esta distinção entre honra heráldica e ordem militar plena não é uma subtileza moderna projetada retrospectivamente sobre o século XVI, era, pelo contrário, uma distinção já operante na própria mentalidade jurídica e cavaleiresca da época. A idade moderna europeia conheceu inúmeras distinções honoríficas régias, colares, veneras, cruzes adicionais, atribuídas a título pessoal por monarcas a súbditos meritórios, sem que tais distinções implicassem a criação de novas pessoas coletivas com regra, património e jurisdição próprios. O Tosão de Ouro Borgonhês, por exemplo, é uma ordem cavaleiresca plena, com capítulo, estatuto secular distintivo, distinta de meras condecorações de campanha. Se a tradição sobre a seta corresponde, como tudo indica a partir do que dela se conhece, a uma honra do segundo tipo, então a designação corrente de Ordem da Seta constitui, em si mesma, uma classificação anacrónica e tecnicamente imprecisa, ainda que historicamente compreensível como simplificação narrativa. Parte 13, 1578, Alcácer Quibir e o fim do projeto. Qualquer que tenha sido o estado real do projeto da Seta em 1574, os anos seguintes do reinado de Dom Sebastião foram dominados pela preparação da expedição militar ao norte de África, que o rei conduziu pessoalmente em 1578 com objetivos de intervir na disputa sucessória do trono de Marrocos a favor do pretendente Moulay Mahomet, apoiando-se nisso para projetar uma cruzada de maior alcance. A expedição, reunindo um exército de composição mista entre tropas portuguesas e contingentes mercenários estrangeiros, desembarcou em território marroquino no verão de 1578. A 4 de agosto de 1578, o exército português foi derrotado na batalha conhecida como dos Três Reis ou de Alcácer Quibir, junto ao rio Lucos, em que morreram, no mesmo dia, o próprio Dom Sebastião, o rei deposto de Marrocos a quem o português dava apoio e o sultão reinante. O corpo de Dom Sebastião nunca foi identificado com segurança absoluta nas semanas imediatamente seguintes à batalha, circunstância que, como veremos na parte 15, alimentaria durante séculos a crença popular no seu regresso. Parte significativa da nobreza portuguesa que acompanhara o rei morreu em combate ou foi feita prisioneira, sendo posteriormente resgatada mediante avultados pagamentos, num processo que esvaziou durante anos as finanças de muitas casas senhoriais do reino. A formação militar do rei, as suas decisões estratégicas na campanha e o grau de responsabilidade pessoal no desastre continuam, segundo a investigação consultada para este episódio, nomeadamente um dossiê temático recente da Revista Portuguesa de História Militar, da responsabilidade da Comissão Portuguesa de História Militar e da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, inteiramente dedicada ao reinado de Dom Sebastião e reunindo 15 especialistas nacionais e estrangeiros, entre os temas mais debatidos da historiografia militar portuguesa, sem consenso definitivo sobre se o resultado foi essencialmente fruto de erros táticos evitáveis, de um desequilíbrio de forças dificilmente superável, ou de uma combinação de ambos os fatores agravada por condicionantes logísticas e climáticas próprias do teatro de operações norte-africano. O que interessa reter para este episódio é mais simples de estabelecer: nenhuma das fontes consultadas, académicas ou patrimoniais, registra qualquer desenvolvimento institucional do projeto da Seta entre 1574 e 1578, nem qualquer menção ao tema nos preparativos da campanha ou nos relatos coevos da expedição e da batalha. Se o projeto estava, de facto, em curso, a morte do rei interrompeu-o num estádio que as fontes disponíveis não permitem precisar com rigor. Parte 14. A crise sucessória e o silêncio documental. A morte de Dom Sebastião sem descendência direta abriu uma das mais agudas crises sucessórias da história portuguesa. O trono recaiu sobre o tio-avô do rei desaparecido, o cardeal Dom Henrique, que acumulava havia décadas funções eclesiásticas de topo com responsabilidades de regência e governo. Dom Henrique reinou apenas 2 anos, morrendo em janeiro de 1580 sem ter resolvido de forma definitiva a questão sucessória, que opunha vários pretendentes com direitos dinásticos mais ou menos discutíveis, entre os quais se destacava Filipe, rei de Castela e Aragão, neto de Dom Manuel I pela linha materna. Na sequência de um curto governo de regência colegial e de uma intervenção militar castelhana, Filipe foi aclamado rei de Portugal nas Cortes de Tomar de 1581, passando a reinar como Dom Filipe I de Portugal, distinto, na numeração portuguesa, do mesmo monarca enquanto Filipe II de Castela. Esta distinção entre numerações é importante e merece ser explicitada. O rei que anexou a coroa portuguesa em 1581 é conhecido na historiografia espanhola como Filipe II, na historiografia e na numeração dinástica portuguesas, é Dom Filipe I. O seu neto, que reformaria de novo as ordens militares entre 1615 e 1620, segundo o estudo académico consultado para este episódio, é Dom Filipe II de Portugal, conhecido em Castela como Filipe III. A permanência das 3 ordens militares como instituições ativas e reguladas ao longo de todo o período filipino, 1581 a 1640, é, em si mesma, bem documentada pela historiografia consultada. O estudo académico sobre a reforma de 1615 a 1620 mostra um aparelho administrativo plenamente funcional,
Com capítulos gerais reunidos sob presidência régia, juntas de reforma, consultas e novos estatutos publicados para o Colégio Universitário das Ordens em Coimbra. É precisamente a riqueza documental deste período, convocatórias de capítulo, correspondência entre a mesa da consciência e ordens e os comendadores, processos de habilitação para hábito, que torna o silêncio sobre a seta tanto mais significativo. Não se trata de um período mal documentado em que a ausência de menção pudesse explicar-se por lacunas genéricas do arquivo, mas de um período de produção documental abundante e sistemática sobre exatamente o tipo de assunto, estatutos, insígnias, critérios de admissão, em que uma eventual quarta distinção honorífica seria expectável aparecer, nem que fosse para ser formalmente extinta ou silenciosamente abandonada por decisão administrativa. Em nenhum dos estudos consultados sobre a administração das ordens militares portuguesas no período filipino, incluindo o que documenta especificamente a reforma de 1615 a 1620, se encontra qualquer menção a uma ordem da seta sobrevivente, extinta, incorporada ou sequer mencionada como precedente a resolver. O silêncio documental é, em si mesmo, um dado relevante. Se existia, em 1578, um projeto institucional suficientemente consolidado para merecer o nome de ordem, seria expectável encontrar-lhe rastro nas reformas administrativas das décadas seguintes, que se debruçaram detalhadamente sobre comendas, hábitos e estatutos das três ordens existentes. A ausência de qualquer referência sugere, com a devida cautela que a ausência de prova sempre exige, que o que quer que se tenha passado entre 1571 e 1578 não chegou a deixar marca institucional reconhecível nos arquivos das ordens nas gerações imediatamente seguintes. Parte 15. Sebastianismo. Quando o mito cresce onde a história cala. A incerteza sobre as circunstâncias exatas da morte de Dom Sebastião em Alcácer Quibir, sem corpo identificado com segurança imediata, forneceu o terreno para um dos fenómenos religiosos e políticos mais duradouros da cultura portuguesa, mais tarde, luso-brasileira, o sebastianismo, a crença no regresso do rei desaparecido para restaurar a glória e a independência de Portugal. Este episódio não é o lugar para desenvolver em profundidade um tema que, como já assinalava o dossiê de investigação preparatório desta série, merece tratamento próprio. Importa, no entanto, assinalar a sua existência e a sua relação indireta com o tema da seta. O sebastianismo enraizou-se, em parte, numa tradição profética anterior à própria morte do rei. As trovas atribuídas a Gonçalo Anos Bandarra, sapateiro de Trancoso da primeira metade do século XVI, compostas antes de 1578 com sentido messiânico genérico sobre um rei encoberto que haveria de regressar para restaurar a cristandade, e que foram reinterpretadas, depois do desaparecimento de Dom Sebastião, como profecia específica do seu retorno. Esta reinterpretação retrospectiva de um texto profético pré-existente é, em si mesma, um padrão bem documentado na história das crenças messiânicas europeias, e ilustra como a ausência de um corpo identificado pode transformar um vazio factual num espaço de elaboração simbólica praticamente ilimitado. Um estudo académico consultado para este episódio, dedicado às estratégias discursivas sebastianistas no sermão a São Sebastião pregado pelo padre António Vieira na Bahia em 1634, mostra como, ainda no século XVII, a sobreposição entre o santo mártir e o rei desaparecido continuava a ser explorada, de forma alusiva e não explícita, por um dos maiores pregadores da língua portuguesa, num contexto colonial distante e décadas depois dos factos. Mais tarde, já no século XX, esta mesma crença ressurgiria de forma transformada em contextos brasileiros muito distantes do Portugal de Dom Sebastião, nomeadamente na Guerra do Contestado, travada entre 1912 e 1916 no sul do Brasil, em que combatentes sertanejos invocavam um exército encantado de São Sebastião. Segundo um estudo académico também consultado para este episódio, que distingue claramente esta manifestação brasileira, centrada no santo enquanto protetor contra a guerra e a peste, da tradição lusitana original, centrada no regresso político do próprio monarca. A relação entre este fenómeno mais vasto e o episódio específico da seta é sobretudo simbólica e não institucional. Ambos partem do mesmo vínculo devocional pessoal entre o rei e o santo homónimo, e ambos sobrevivem à morte do rei transformando-se, um em mito político de larga duração e de expressão geográfica considerável, o outro em tradição historiográfica de transmissão mais estreita e mais incerta. Não há, nas fontes consultadas, qualquer indicação de que a crença sebastianista tenha, em algum momento da sua longa história, invocado especificamente a ordem da seta como parte da sua mitologia. Tratam-se de dois desenvolvimentos paralelos e distintos do mesmo núcleo devocional original, que este episódio entende dever manter separados. Parte 16. A Restauração, de 1994, uma entidade associativa contemporânea. É indispensável, para um episódio que pretende rigor académico, distinguir com absoluta clareza entre qualquer realidade institucional do século XVI e a entidade que existe hoje sob o nome de Ordem Militar de São Sebastião, dita da Frecha. Segundo a informação disponibilizada pela própria entidade no seu sítio oficial na internet, fonte aqui tratada explicitamente como autoapresentação interessada, e não como testemunho histórico neutro, esta organização contemporânea remonta a um processo de restauração dinástica situado em 1994, ligado a uma carta de 1999 do então Duque de Lolé, autorizando um descendente a assegurar o registro e funcionamento da organização, com a invocação de um princípio de fons honorum associado a um ramo da Casa de Bragança.
De acordo com a mesma fonte, a entidade permaneceu dormente entre 1996 e 2003, sendo reativada em 2004 sob a administração de Dom Felipe de Mendonça. Em anos recentes, esta organização tem atribuído distinções honoríficas a instituições portuguesas. A fonte consultada documenta, por exemplo, a atribuição de uma comenda honorária à Academia Militar Portuguesa em janeiro de 2019, com cerimónia no Paço da Bem-Posta, em Lisboa, seguida de missa na Capela do Paço dedicada ao santo padroeiro da entidade. É também relevante notar que a própria fonte associativa consultada distingue explicitamente, na sua narrativa interna, duas épocas distintas na história do nome que usa, uma primeira, efêmera, situada entre 1574 e 1578, e uma segunda, de restauração dinástica, a partir de 1994. Esta distinção, feita pela própria entidade, é coerente com a separação metodológica que este episódio propõe entre as três realidades discutidas na parte 17, ainda que a entidade associativa, naturalmente, apresenta a relação entre as duas épocas como uma continuidade legítima de tradição e direito dinástico, o que este episódio, pelas razões já expostas, não está em condições de validar como facto histórico e institucional. Parte 17, três realidades, uma só confusão, balanço crítico. Chegados a este ponto, é possível separar com nitidez três realidades distintas que a tradição, em mais de 4 séculos de transmissão, tende a fundir numa só narrativa contínua e coerente, precisamente o tipo de fusão que este episódio se propôs desfazer. Primeira realidade, um núcleo devocional plausível e parcialmente verosímil, Dom Sebastião, devoto pessoal de São Sebastião desde o nascimento, administrador único das 3 ordens militares portuguesas, terá procurado, segundo tradição não confirmada de forma direta por documentação primária consultada nesta investigação, associar simbolicamente o seu santo padroeiro às insígnias dessas ordens, num gesto coerente com a sua piedade pessoal e com o uso régio coevo de símbolos devocionais, como instrumento de propaganda dinástica. Segunda realidade, a reivindicação, bem mais frágil e tardia, de uma ordem da seta plenamente constituída, com existência institucional autónoma entre 1574 e 1578, reivindicação que assenta quase inteiramente em historiografia erudita dos séculos XVII e XVIII, não diretamente consultada nesta investigação, e que é contrariada, no único elemento de prova material habitualmente invocado, pela informação patrimonial oficial sobre o edifício de Setúbal. Terceira realidade, uma entidade associativa contemporânea, constituída a partir de 1994, que usa hoje o mesmo nome e reivindica para si uma continuidade histórica que este episódio não encontrou forma de confirmar documentalmente, e que, pela sua própria natureza de organização do presente, está estritamente fora do âmbito cronológico desta série, dedicada a ordens militares que existiram efetivamente em Portugal entre a Reconquista e a extinção das ordens religioso-militares. Estas três realidades não se excluem mutuamente nem se anulam entre si. É perfeitamente possível que a primeira seja substancialmente verdadeira, que a segunda seja uma amplificação historiográfica setecentista de um gesto mais modesto, e que a terceira seja uma reconstrução associativa contemporânea de boa-fé, juridicamente legítima no quadro do direito nobiliárquico, mas sem o estatuto de continuidade histórica que por vezes lhe é atribuído. O que este episódio recusa é a fusão acrítica das três num único relato sem distinções, que é exatamente como a tradição mais difundida apresenta o tema. Um exercício útil, para o ouvinte ou leitor que queira testar por si próprio a robustez desta separação em 3 camadas, é perguntar, perante cada nova afirmação sobre a ordem da seta encontrada noutras fontes, a qual destas 3 realidades ela efetivamente pertence. Uma afirmação sobre a devoção pessoal de Dom Sebastião a São Sebastião pertence, em geral, à primeira camada e é razoavelmente sólida. Uma afirmação sobre datas precisas, bulas pontifícias ou estatutos formais de uma ordem autónoma pertence à segunda camada e exige cautela proporcional à distância temporal da fonte que a transmite. Uma afirmação sobre atividades, cerimónias ou condecorações atribuídas nos últimos 30 anos pertence à terceira camada e deve ser entendida como facto contemporâneo sobre uma associação do presente, não como prova histórica sobre o século XVI. Parte 18, porque este episódio importa. O que uma ordem, que mal nasceu, ensina. Este episódio liga-se diretamente ao episódio anterior desta série, dedicado às confrarias armadas e milícias efêmeras que mal deixaram rastro documental, e antecipa um futuro episódio metodológico sobre as fontes setecentistas que tanto contribuíram para fixar, e por vezes inflacionar, o catálogo das ordens militares portuguesas, com destaque precisamente para a obra de Alexandre Ferreira aqui examinada criticamente na parte 9. Os 3 episódios formam, em conjunto, um contraponto deliberado aos episódios dedicados às grandes ordens, Templo, Hospital, Santiago, Avis, Cristo, cuja documentação abundante por vezes faz esquecer que nem todas as instituições do passado deixaram rastro documental comparável. Há um valor pedagógico específico em episódios como este, que esta série assume conscientemente. Mostrar o processo de trabalho do historiador perante evidência fraca é tão formativo quanto narrar episódios bem documentados. A tentação, perante um caso como o da seta, seria optar por uma de 2 soluções fáceis: aceitar criticamente a narrativa tradicional, porque é repetida com aparente unanimidade por múltiplas fontes, ou descartá-la inteiramente,
por falta de prova direta. Este episódio procurou uma terceira via, mais trabalhosa e menos confortável: separar o que está confirmado do que não está, identificar exatamente onde a cadeia de transmissão se torna circular ou autorreferencial, e assinalar com transparência os limites do que a investigação disponível neste momento permite afirmar. Fica também uma lição metodológica mais geral, aplicável a toda a série: a circunstância de uma afirmação histórica ser repetida, de forma quase idêntica, por múltiplas páginas e fontes consultáveis em linha não constitui, por si só, corroboração independente, sobretudo quando essas múltiplas fontes remetem, na sua origem última, para o mesmo punhado de testemunhos setecentistas e para a mesma entidade contemporânea com interesse direto na questão. A pluralidade aparente de fontes pode mascarar uma singularidade real de origem. Distinguir as duas situações é, porventura, a competência mais importante que um trabalho de divulgação histórica rigorosa pode exercitar e transmitir ao seu público. Vale ainda a pena assinalar, num registro mais pessoal de quem investigou este episódio, que o processo de verificação cruzada aqui documentado, confrontar a descrição patrimonial oficial de um edifício com a alegação que sobre ele circula, procurar a fonte académica mais próxima possível dos factos em vez de aceitar a paráfrase mais facilmente acessível, distinguir o que se consultou diretamente do que se conhece apenas por intermédio de terceiros, não exigiu instrumentos de investigação extraordinários nem acesso a arquivos reservados. Exigiu, sobretudo, o hábito de perguntar, perante cada afirmação aparentemente bem estabelecida, qual é exatamente a fonte primária que a sustenta e se essa fonte foi, de facto, verificada por quem a está a repetir. É esse hábito, mais do que qualquer descoberta específica, que este episódio procura também transmitir. Parte 19. Nota metodológica e transparência de fontes. Em coerência com o princípio editorial desta série, este episódio explicita, nesta parte final antes das referências, exatamente quais elementos da narrativa foram e não foram confirmados por consulta direta de fontes primárias ou de bibliografia académica especializada durante este processo de investigação. Não foram consultados diretamente o texto do Pedido Régio Pio V, 1571, o texto da alegada alteração dos Estatutos de 6 de fevereiro de 1572 relativa à seta, o breve atribuído a Gregório XIII, 8 de novembro de 1573, registros de Câmara ou correspondência diplomática sobre a chegada da relíquia em 1574, a edição original de 1735 de Alexandre Ferreira, a edição original de 1678 a 1680 de Manuel de Faria e Sousa. Todos estes elementos permanecem, para efeitos deste episódio, por confirmarem fontes primárias. Foram consultados diretamente, nesta sessão de investigação, estudos académicos sobre a normativa e a reforma das ordens militares portuguesas nos séculos XVI e XVII, um dossiê temático especializado sobre o reinado de Dom Sebastião, um estudo académico sobre a política régia de saúde pública perante as epidemias em Portugal entre os séculos XIV e XVI, incluindo a peste grande de Lisboa de 1569 a 1570, um estudo académico biográfico e metodológico sobre Manuel de Faria e Sousa, estudos académicos sobre o sebastianismo como fenómeno religioso e político, em Portugal e no Brasil, informação patrimonial oficial do município de Setúbal e da plataforma E-Cultura sobre o edifício da antiga alfândega, a história institucional publicada pela paróquia de São Sebastião de Setúbal, e, criticamente, o sítio oficial da entidade associativa contemporânea que hoje usa o nome Ordem da Frecha, tratado como fonte primária para o estudo dessa mesma entidade contemporânea, e não como testemunho histórico do século XVI. Esta lista de exclusões não é uma fraqueza do episódio, é, pelo contrário, o seu contributo metodológico mais importante. Um episódio que assumisse como provados todos os elementos da narrativa tradicional, sem esta separação explícita entre o consultado e o não consultado, estaria a emprestar à audiência uma falsa sensação de solidez documental que a investigação efetivamente realizada não permite sustentar. Esta nota metodológica aplica-se igualmente ao modo como este episódio foi produzido. Cada afirmação factual aqui apresentada resulta de pesquisa documental realizada especificamente para este episódio, com registro das fontes efetivamente consultadas e exclusão de qualquer elemento que não tenha sido possível verificar dessa forma. Nenhuma data, nenhuma citação e nenhuma referência bibliográfica foram aqui incluídas por presunção de plausibilidade ou por conveniência narrativa, onde a investigação não permitiu confirmação direta, optou-se sistematicamente por o assinalar, mesmo quando isso significasse deixar por resolver perguntas que o ouvinte ou leitor possa legitimamente querer ver respondidas. Esta opção editorial, mantida ao longo de toda a série, parece a este produtor mais valiosa, a prazo, do que uma narrativa mais fluida mas menos sustentada. Parte 20. Síntese final e graus de certeza. Em síntese, este episódio permite afirmar com razoável segurança que Dom Sebastião nasceu no dia litúrgico de São Sebastião e foi batizado com o seu nome, que mantinha, como administrador único das 3 ordens militares portuguesas desde 1568, autoridade institucional suficiente para promover alterações às suas insígnias, e que otorgou, em 1572, um regimento de reforma disciplinar e patrimonial das 3 ordens, hoje documentado por investigação académica especializada. Permite afirmar com bastante menos segurança, por assentar em testemunhos não diretamente consultados e cronologicamente distantes dos factos,
que este mesmo rei terá pedido e obtido autorização pontifícia para acrescentar uma seta às insígnias das 3 ordens, e que terá recebido uma relíquia associada ao martírio do santo homónimo em 1574. E permite afirmar, com um grau de certeza ainda mais reduzido, e contrariado em parte pela informação patrimonial oficial sobre o caso mais citado, que tenha chegado a existir, entre 1574 e 1578, uma Ordem da Seta institucionalmente autónoma e plenamente constituída. Finalmente, este episódio distingue com clareza qualquer destas questões históricas da existência, hoje, de uma entidade associativa que usa o mesmo nome desde 1994, cuja legitimidade nobiliárquica e cuja atividade contemporânea são matérias estranhas ao âmbito cronológico e metodológico desta série, dedicada à história documentável das ordens militares que efetivamente existiram em Portugal entre a Reconquista e a extinção das instituições religioso-militares no século XIX. Vale a pena, antes de fechar este episódio, recordar por que motivo a sua brevidade relativa, face aos episódios dedicados às grandes ordens medievais, não diminui a sua relevância para o conjunto da série. Uma história das ordens militares portuguesas que só narrasse os casos bem documentados estaria a oferecer uma imagem deformada do próprio ofício do historiador, que lida tanto com arquivos extensos como com vestígios escassos, e cuja honestidade se mede precisamente pela forma como trata estes últimos. O caso da Ordem da Seta, com a sua mistura de devoção verosímil, amplificação historiográfica tardia e reaproveitamento associativo contemporâneo, é um espelho relativamente raro e por isso valioso de como as tradições históricas se formam, se transmitem, por vezes, se confundem com factos ao longo dos séculos.